Olá, caro ouvinte, tudo bem com você? Um abraço enorme para você, antes de tudo, né? Aí para o querido ouvinte. E um feliz ano de 2019, que está começando, né? Pois hoje é dia 30. Então, muito obrigado por acessar o meu canal. E eu quero falar assim, bom, nesse vídeo eu quero abordar um tema sobre a Bíblia dos cristãos, né? A Bíblia com várias traduções, né? Será que ela é realmente a palavra de Deus? Várias contradições que a gente encontra nela. É, será realmente a palavra de Deus, de um Deus existente, de uma divindade existente? Será que foi inspirado por um ser que criou 100 trilhões de galáxias? Será? Será real o Criador bíblico? Será que essa suposta divindade, ela existe? Ela inspirou os homens a escrever os manuscritos ou pergaminhos dos antigos hebreus? Esse Deus que os cristãos adoram? Assim, digo assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu digo que para os cristãos, essa divindade que está escrito na Bíblia, essa Bíblia, é a palavra inerrante desse Deus. Não tem erros, não contém contradições, é inspirada por um ser infinitamente perfeito. Então seria um deboche blasfemar ou questionar esse Deus bíblico para os cristãos. Mas só que eu digo uma coisa assim, ó, para os muçulmanos seria um deboche blasfemar ou questionar o Deus do Alcorão, que é o Alá, né? Que é a mesma divindade cristã, só que troca ali o nome. Os cristãos chamam de Alá, desculpa aí, os muçulmanos chamam de Alá, os cristãos chamam de Jesus Cristo ou Jeová, né? E assim também, cada religião, cada povo tem um seu escrito sagrado. Lá os hindus têm um livro de Vedas, que é a revelação dos deuses e do Deus Brahma, Criador, Vishnu, o, o Krishna, né? O Ganesha, né? Então é assim, ó. Mas eu quero falar especialmente sobre o Deus cristão. Será realmente essa Bíblia inspirada por um ser que criou 100 trilhões de galáxias? Meio brabo de acreditar nisso, né? Eu sou agnóstico, deísta, acredito que é possível a existência de um Deus, não, um Criador, de uma fonte criadora, um gerador que criou o cosmos absoluto. Mas não Deus a religiões nenhuma, nem do Alcorão, nem um livro de Vedas, nem da Bíblia, nem de livro de Mormons, né? Então eu vou dar a minha opinião aqui, lendo uma redação que eu fiz, tá? Então, preste bem atenção no que eu vou ler nessa minha redação, ok? É assim, segundo a filosofia judaico-cristã, Deus é, né? O Deus judaico-cristão é inerrante, infalível, infinitamente perfeito, eterno, onisciente, onipresente e onipotente. E suas obras são perfeitas, ok? Logo, um ser com todos esses atributos e essas perfeições absolutas jamais deveria cometer o erro de enviar a sua palavra através de um escrito sagrado, através de um papel escrito pelo, né? No risco de cair em sabotagens criadas pelos homens, né? Continuar lendo.
no risco de cair em sabotagem criado por homens falhos e pecadores. Logo então, se o mesmo Deus se revelasse em sua perfeição através de um escrito sagrado para expressar a sua vontade e seus propósitos, esse livro ou esse escrito sagrado seria camuflado contra qualquer tipo de fraude, né? Ou sabotagem por parte de seres imperfeitos, né? Ele permaneceria intacto na sua autenticidade e transparente nas mensagens através de milênios, né? Milênios, séculos, não sofrendo alterações alguma e adulterações alguma, né? A clareza da mensagem desse livro sagrado seria tão absoluto e claro que não haveria conflito de ideias e fronteiras religiosas, né? Evitaria o conflito religioso, né? A ponto de ser o único livro sagrado com mensagens tão transparentes que uniria povos de todas as raças, pessoas de todas as nações e línguas, né? Homens de todas as partes da terra se concordariam através de uma única mensagem por parte de uma divindade infinitamente inteligente. Seria uma mensagem universal e infalível, de tal modo que nenhum ser humano da terra poderia distorcer ou alterá-lo. Evitaria também a existência de outros escritos sagrados, haveria um só. Seria um livro da paz, da concordância, não havendo conflito de ideias, não haveria confusões, não haveria regras severas e cruéis, a mando de um Deus severo e bruto como se encontra na Bíblia. Tá? Peraí, eu vou continuar. Só que eu botei um pouquinho mais para frente. Ah, tá, vamos continuar assim. A Bíblia mostra uma divindade implacável, né? Como narra a Torá, a Bíblia, o Alcorão também narra um Deus implacável. Não seria um livro passado se uma divindade infinitamente perfeita enviasse a sua mensagem através de um escrito para a humanidade. Não seria um livro assim passado de mãos em mãos, né, de cultura para cultura, para ser distorcido e sabotado por homens ambiciosos e espertalhões para manipular as massas e populações com regras absurdas, né? Como se deu lá no Concílio de Nicéia, no ano de 325, né? Não haveria traduções de línguas, modificações, transliterações, distorções e adulterações de sentido de palavras, nem contradições como ocorreu com os antigos manuscritos do povo hebreu. Livros apócrifos foram canonizados, né? Que ali se converteu no livro Bíblia, ali nos concílios de Nicéia e de Creta ali. Depois veio ainda as reformas protestantes, né? As antigas escrituras ou rolos, que são a suposta palavra desse Deus aí, passaram por processo de modificações. Foi traduzida do hebraico para o grego, depois para o latim. Livros apócrifos foram canonizados por Roma, né? E deu vida ao livro Bíblia Sagrada dos Cristãos, que nós conhecemos hoje, cheia de versículos isolados, manipulados, paradoxos e contradições, principalmente após a tradução do bispo Jerônimo, né? A adulteração foi tão grande que resultou na reprodução de seitas e correntes religiosas, né? As vertentes foram se reproduzindo, né? Várias vertentes surgiram devido a confusões de traduções. Então houve mais separação do que união, né? Então
essas Bíblias que nós temos hoje é basicamente a tradução da tradução dos antigos rolos, papiros do povo hebraico. Tá? Mas um livro ou escrito sagrado, advindo da parte de um ser criador infinitamente perfeito, seria esse livro tão preciso de tal forma que as mensagens seriam absolutas e claras, não deixando espaço para distorções, modificações ou adulterações por parte de homens falhos, como eu já tinha dito, né? Vou continuar lendo. E logo esse livro não seria desmentido pela ciência, pela história ou pela antropologia. Notamos que a ciência, a história e a antropologia desmascaram a Bíblia em vários pontos, aspectos, em várias características. Por que motivos uma divindade que se diz infinitamente perfeita, bondosa, onisciente, deveria deixar a história e a antropologia desmentirem a Bíblia, que seria a sua palavra, seus pensamentos e a sua vontade? Eu acho meio estranho. Não deveria esse Deus arrumar uma providência para blindar a sua palavra contra todos os ataques satânicos, como dizem os cristãos, né? E filosofia dos homens? Não deveria haver uma blindagem a todo tipo de tentativa de sabotagem? Mas se o homem necessita tanto da salvação segundo o fundamentalismo cristão, né, por que razão Deus deveria enviar a sua palavra para a humanidade por meio da escrita, através de pergaminhos, livros, papiros, manuscritos, escrita por homens pecadores e falhos, no risco, né, no risco de sua palavra ser sabotada por homens do mal, como ocorreu com as antigas escrituras supostamente sagradas, que foram transliteradas para a Bíblia pela mão dos romanos, né, através de Constantino, né, como nós vemos pela história. É notável que essa suposta palavra de Deus foi obscurecida por camadas de traduções, transliterações através dos séculos, implicando em muitas confusões e interpretações. A sua suposta palavra se tornara um livro cheio de regras absurdas, totalmente humanas, totalmente com aspecto humano, não tem nada de divino ali. Imagine um ente infinitamente inteligente e onisciente. Por que razão confiaria sua palavra para homens pecadores, ao invés de seus anjos mensageiros? Com tantos anjos à disposição desse Deus, não seria mais coerente da parte dessa divindade suprema enviar seus anjos para divulgar a sua mensagem para a humanidade, notificando o seu propósito? Eu acho que seria mais coerente, né? Com tantos anjos a seu dispor, por que não os envia em todas as épocas, em todas as partes da terra, de casa em casa, de família em família, de tribo em tribo, para serem tutores de sua palavra, né? Para que dessa forma, uma forma mais segura, a palavra não caísse em mãos humanas e pecadores, né? Para que não fosse sabotado. Não seriam os anjos melhores tutores e melhores professores? Então, meu amigo, você que acha que está na verdade absoluta, você pense bem, reveja esse vídeo, né? Essa é a minha opinião, eu sou agnóstico, deísta, e respeito qualquer opinião, só que essa é a minha opinião, tá? Então, assim, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, dê a sua opinião, se inscreva no meu canal e até mais ver o próximo vídeo. Tchau, tchau.